O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme quantia, uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, nós continuamos no Evangelho de Mateus. Pronto, achei a fitinha. Meus caros irmãos, nós continuamos o Evangelho de Mateus e hoje Nosso Senhor, dando a continuidade do seu ciclo de discursos, após o discurso da correção fraterna, Pedro, ele dando uma de sabichão, né? Já sabia o que Nosso Senhor iria falar. Ele mostrando assim como aquele aluno de sala de aula, né, que já pergunta e já responde. Aí ele fala: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Aí ele mesmo dá uma resposta, né? 7 vezes? Então, ele já achava muito 7 vezes. Mas Jesus
para mostrar o tamanho da misericórdia de Deus também, né? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Para ilustrar isso, ele nos contou uma parábola do Senhor que resolveu acertar as contas. Nessa parábola a gente percebe duas coisas importantes desse Senhor: a sua justiça e a sua misericórdia. Esse Senhor que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Esse homem, do qual o patrão foi prestar conta, né? Foi pedir contas. Quando o patrão mostrou o que esse homem realmente merecia, ele caiu aos pés do patrão e lhe suplicou: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E a gente percebe que o patrão não dá prazo nenhum para aquele grande homem, para aquele servo devedor. O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. São João Crisóstomo, que por acaso hoje é o dia dele, ele comentando esse evangelho, ele diz que o empregado pede uma coisa e o patrão dá muito mais. O patrão queria desde o começo perdoar a dívida do empregado, mas esperava que o empregado caísse em si e pedisse, suplicasse o perdão, porque se fosse um perdão sem um reconhecimento da parte do empregado, isso seria vazio, seria orgulho e a pessoa se perderia ainda mais. Então, se aquele empregado recebesse o perdão, ele não ia estar nem aí mesmo, né? Então, Mas agora, quando ele viu o que ele realmente merecia, ele assustou, né? E a atitude dele foi de suplicar: dá-me um prazo. E o que o patrão faz? Concede o perdão. Deu muito mais do que ele pediu. Não que ele mereceu, do que ele pediu. Assim, meus irmãos, é mostrado assim a primeira dimensão, das duas dimensões do amor de Deus, né? A misericórdia e a justiça. A primeira dimensão, que é a misericórdia, o patrão que perdoa e dá muito mais do que o empregado suplica. Mas esse empregado encontra um outro amigo, sufoca ele e fala: paga o que me deves. O companheiro fez a mesma coisa que ele, suplicou: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Falou a mesma coisa. E o que esse empregado fez? Jogou ele na prisão até que pagasse toda a sua dívida, que é uma coisa pequenininha, sendo em comparação ao tanto que ele devia, né? Então, essa misericórdia que esse empregado recebeu, ele não foi capaz, não quis usar de misericórdia também para com os outros. Assim, esse empregado zombou da misericórdia, da compaixão do patrão. E o patrão, com razão, indignou-se e fez valer então a justiça. Meus irmãos, quem é este empregado? É você, sou eu, esse empregado ingrato com Deus, que quantas vezes falha, quantas vezes peca, se afastando de Deus, e Deus está lá constantemente usando de misericórdia para conosco, e nós não somos capazes de usar de misericórdia para com o nosso irmão. O mesmo amor que nós recebemos, nós não somos capazes de amar. Nós somos ingratos. E aquele que zomba da misericórdia de Deus terá que se ver com a justiça de Deus, porque Deus é justo também.
que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou seja, meu irmão, você merece o céu porque você é o cara, porque você é o bonzão, você merece o céu? Você merece estar na eterna morada? Você merece as graças de Deus? Olha, se merecer, tem que tirar o chapéu, porque por mérito, nenhum ser humano consegue nada. Por mérito, nós merecemos, com todo respeito da palavra, nós merecemos um inferno. Por mérito. Porque nós traímos tanto o nosso Senhor e continuamos a traí-lo constantemente. Mas agora, o reino dos céus é como esse patrão, né? No acerto de contas, quando o empregado cai em si, ele suplica ao patrão. Jesus também quer que nós aprendamos a suplicar, a pedir o perdão. Uma das petições do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No latim é, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, no latim fica mais claro, dívidas e devedores. Tem um sentido muito mais profundo, dívidas, aquele que deve alguma coisa. Então no Pai Nosso nós pedimos perdão a Deus. Nós fazemos como esse empregado, quando a gente reza o Pai Nosso, pedimos perdão a Deus. Mas a condicional do Pai Nosso é assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você não perdoar quem te ofende, como você quer receber o perdão? Hipócrita. Hipocrisia em cima de hipocrisia. A medida do perdão que recebemos é a medida do perdão que nós damos. Porque quando a gente dá perdão, nosso coração se abre para receber o perdão do céu. Agora, se o nosso coração é egoísta, se fecha, nós queremos receber perdão, mas nós não damos perdão, então será necessário a justiça de Deus, para quem sabe a gente cair em si. Nosso Senhor, no Diário de Santa Faustina, ele vai suplicar, vai pedir aos filhos, né, que busquem a misericórdia de Deus, que busquem entrar pelo caminho da misericórdia, porque se não entrar pelo caminho da misericórdia, será pelo caminho da justiça. E ai de nós, pobres pecadores, se formos pagar o que realmente devemos diante de Deus, quem sobrará? Quem ficará de pé? Nenhum de nós. Assim, meus irmãos, nós somos chamados hoje a confiar e a suplicar a esse patrão que desde o início ele quer nos perdoar as nossas dívidas. Desde o início. Mas ele espera, nossa abertura de coração espera que a gente peça. Então, pedir é o primeiro passo. E ele concede esse perdão. Mas esse perdão é na medida do perdão que nós damos. Esse é o segundo passo. Então, meus irmãos, que não haja nenhum resquício de mágoa ou falta de perdão em nosso coração, pois isso é um bloqueio gigantesco para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus em nós. Que perdoando o outro, mas perdoando quantas vezes, né? Se pergunta, vou perdoar eternamente? Eternamente o outro vai me fazer de trouxa? Meu irmão, quantas vezes você faz Deus de trouxa? Quantas vezes? E Deus não é trouxa. Trouxa é você que se engana com tudo isso. Perdão a palavra. Mas, meus irmãos, esse patrão tão bom,
tão amável, que espera que nós supliquemos, mas Ele quer ver o nosso coração que recebeu esse dom de graça, essa misericórdia. E aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar, ou seja, a misericórdia de Deus. Dizia Santo Agostinho: como poderia eu não perdoar, sendo que Deus me perdoou tanto? Como poderia eu não perdoar tantas vezes também? Então, meus irmãos, você quer saber a medida do perdão que você tem que ter no teu coração? É a medida do perdão que Deus concede a você. Quanto de perdão Deus te concede? Muito. Infinitamente. Basta nos arrependermos e suplicarmos. E é isso que acontece na confissão. Quando o pecador chega lá: Senhor, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, peço perdão. É exatamente isso que você está fazendo. Está chegando diante do patrão e suplicando perdão pelas suas imensas dívidas, pelo que realmente você merece. E o patrão concede esse perdão. E esse perdão deve ser distribuído. Pois São João, por fim, ele vai mostrar que a dimensão que temos com o próximo, se você quer saber, por exemplo, se você ama a Deus, mas é só você olhar para o próximo. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Deus se fez carne, o amor é carnal, é de carne. O amor é real. Então, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Simples. E assim, se você não perdoa o seu próximo, você não acolhe o perdão de Deus. Então, o patrão não é mau. Mas se você não escolhe seguir pelo caminho da misericórdia de Deus, ou seja, isso é zombar da misericórdia, receber essa misericórdia e não dar. Então, se você escolhe não seguir pelo caminho da misericórdia de Deus, terá que se ver com o caminho da justiça de Deus. E Deus é justo e misericordioso, paciente, bondoso e compassivo. E a Ele nós suplicamos o perdão das nossas inúmeras faltas, que assim como Ele nos concede perdão, possamos dar o perdão também a todos os outros. E não por nossos méritos, mas por pura bondade de Deus, possamos um dia chegar às eternas alegrias, junto com os santos e com os anjos, junto com a nossa Mãe Virgem Santíssima. Ela que é a nossa mãezinha do céu e tem essa missão de nos guiar nesse caminho. Supliquemos a sua intercessão de São João Crisóstomo também, para que o nosso coração possa ser quebrado e o coração quebrado possa ser remodelado segundo o coração de Jesus. Que possamos ser fiéis, irmãos, e viver o Evangelho à risca, o Evangelho verdadeiro, e não um teatro ou uma fantasia, mas sim a realidade, a verdade e a bondade que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.